Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa disciplina de projeto assistido por computador. Hoje, dia 14 de novembro, né? Turma do horário, sábado à manhã, ABC de manhã. Hoje nós vamos dar início ao projeto final da nossa disciplina. Como discutido já aula passada, nossa ideia é propor uma ação, um desenvolvimento, né? De um equipamento associado à nossa área, aonde será empregado tudo aquilo que foi discutido na disciplina, né, a parte de desenvolvimento aí de projetos associado à nossa ferramenta que é o SolidWorks, ok? Então, nesse intuito, nós colocamos uma proposta aí, na aplicação dos conhecimentos da disciplina de projeto assistida por computador, no desenvolvimento de um projeto, tá? O trabalho ele é individual, nós estamos apenas em 2 alunos aqui na disciplina, o Paulo e o Isaú, então vai ser um cada um, né? A gente vai desenvolvendo eles. A ideia é o quê? O trabalho, tanto quanto a nota, serão divididos em etapas a serem cumpridas conforme a evolução do projeto. Então, eu coloquei algumas etapas para a gente ir desenvolvendo. E dentro dessas etapas, a gente vai contemplar aí a nota final do mesmo, ok? A entrega de cada etapa deverá ser realizada por meio do AVA. Então, essa plataformazinha aí onde vocês acessaram agora tem apenas o roteiro. Depois eu vou disponibilizar o vídeo, né? Esse vídeo que nós estamos fazendo agora. E aí eu vou abrindo as atividades para as entregas de cada parte, de cada etapa, ok? Opa, aqui. O prazo de entrega de cada etapa é realizado pelo AVA no prazo determinado. Caso o prazo expire, ainda assim poderá ser feita a entrega no mesmo local, mas com a penalização de 20% referente à nota, né, daquela entrega. A partir da primeira entrega, o aluno só poderá entregar etapas posteriores se realizar a entrega da atividade antecessora. Então, uma coisa interessante, o que foi desenvolvido, a forma que foi desenvolvido, o projeto foi pensado, nós precisamos ir vencendo as etapas, não é vencendo, estamos entregando, realizando as etapas para chegar lá e poder ir evoluindo a próxima. Então, por exemplo, para fazer a montagem, eu tenho que ter as peças desenhadas, né? Para eu fazer uma análise lá de movimento, eu preciso ter uma montagem feita, realizada, e assim sucessivamente. Na entrega deverá constar todas as solicitações de cada etapa, conforme o descritivo do roteiro, nós colocamos ele aí, eu vou explicar para vocês. A somatória da pontuação final dessa atividade será somada aos pontos restantes das atividades que a gente já fez. Ficou separado aqui, já realizadas as entregas anteriormente. Então, qual que é a nossa proposta aí, né? As cadeias produtivas são compostas por diversas tarefas que, realizadas em conjunto, dão origem a um produto, né? Manufatura. Muitas dessas tarefas são realizadas de forma manual e assim fica suscetível a erros, limitações de produção, dentre outros, né? Então, cada cadeia produtiva ela tem lá os seus gargalos. Não que seja um gargalo, mas muitas vezes você tem um processo ali que ou a intervenção humana ou a forma de manipulação degradam o produto. Um deles é o exemplo que eu coloquei aqui hoje, no ramo alimentício de fabricação de sorvetes, barra picolé, né? Não é diferente. O produto, após ser produzido, é embalado de forma individual e de forma, ficou repetitivo aqui, mas de forma individual e automática. Mas a montagem do produto acabado em caixas para expedição é feita de forma manual. Então, vamos pensar numa linha lá que a gente tem uma máquina que faz o sorvete, posterior a isso, o sorvete passa por uma embaladora, ele é embalado um a um, o picolé, e ele cai numa esteira e vem aqui que eu preciso colocar nas caixinhas para transporte, né? Então, vamos lá que a gente faz um lote aí de 12 unidades, de uma dúzia, de 10, tudo bem? Mas eu preciso montar ele dentro de uma caixa a fim de fazer o transporte à venda, comercialização. Quando você pensa assim, vou trabalhar manualmente essa montagem dessa caixa, tudo bem que o sorvete ele está ali já numa condicionante desejável para ele em temperatura, mas o operador colocar a mão ali naquela, vamos pensar os dois lados, manipulação do sorvete, então você manipular ele com a mão, né? A pressão que você exerce ali sobre ele pode variar de um para o outro, e isso talvez já traga ali algum dano geométrico, né, para o produto, e aí a partir do momento que você vai colocando nas caixas, vai empilhando, esse ambiente onde o operário está inserido, ele também não é muito salubre, né? A gente pode falar assim, ou seja, temperatura,
umidade, né? Vai ter que ser meio refrigerado. E esse contato sempre com o ambiente gelado ali para o trabalho. Então, a forma de trabalho manual, ela pode trazer algumas consequências, tanto para o operador quanto para o produto. Ou seja, é um ponto a ser observado dentro da linha produtiva. Partindo dessa demanda, foi lançado para os alunos da disciplina de projeto assistido do computador o desafio de projetar um manipulador SCARA, um tipo de manipulador que significa, né, tem esse nome em inglês que é justamente a sigla, né, do SCARA, né, ou seja, braço robótico para montagem e conformidade seletiva. Então, o SCARA, quando ele foi desenvolvido, foi justamente para ser esse tipo de manipulador. O desenvolvimento do projeto deverá ocorrer em etapas, conforme apresentado nesse documento, e também seguir os seguintes pré-requisitos. Então, nós colocamos algumas imagens aqui para a discussão. Primeiramente, o alcance dele, né? Ele tem que ter um raio aqui de 600 milímetros. 600 milímetros, 60 centímetros, né? E aí esse seria o raio de atuação, o alcance dele aqui. Não, desculpa. Quando a gente colocou alcance máximo, o raio dele seria de 300. Era isso mesmo. Então, de uma ponta a outra, seria 600 milímetros, tá? Se eu medir ele aqui na diagonal, aqui tem que dar 600 milímetros, tá certo, desculpa. Altura, né, range de atuação 250 milímetros, e capacidade de carga, coloquei aqui 25 quilos. É um pouquinho elevado para o manipulador, mas é porque a gente vai trabalhar a parte de simulação, então vai ser bem interessante essa questão aqui, tranquilo? E aí quando a gente fala do manipulador SCARA, o que ele nos espera, né, de um produto desse? Eu tentei abrir a manipulação, só vi uns gifzinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Vai ter que ser pelo Explorer mesmo. Deixa eu ver se ele abre aqui. Então nada mais é do que essa manipulação, né? Ó, você movimentando e pegando o objeto e sempre posicionando ali. Muitas vezes, dependendo da linha, você trabalha com mais de um elemento, né? Mas o intuito é justamente esse: você trabalhar o manipulador, aonde vai pegar o produto e encaixar. Logicamente, quando a gente fala desse tipo de manipulador, existe um outro tratamento atrás, existe uma outra lógica ali para informação, dados, né? Então, provavelmente ele não trabalha sozinho, precisaria ele ter algum tratamento de imagem, né? Alguma câmera, onde eu faria a leitura ali do posicionamento do objeto, a fim dele ir lá buscar e posicionar corretamente, tá? E aí são os graus de liberdade. Então, quando a gente pensa no SCARA, ele tem uma base estática, né? Que é o que é parafusado na base. Aí eu tenho o primeiro eixo, o primeiro grau de liberdade do primeiro braço aqui. Então, eu tenho uma junta rotativa, que no prolongamento dela, na extremidade, eu tenho outra junta rotativa, ok? E na extremidade aqui, a gente tem um atuador, ou seja, uma movimentação linear, que é o que vai justamente descer ou subir para a fixação do elemento. Tem também, dentro desse atuador linear, um terceiro eixo, né, que a gente fala, que é justamente para posicionamento do elemento. Então, dependendo da posição que ele está, ele vai corrigir o posicionamento para encaixar lá na caixa, tá? A nossa ideia é somente a estrutura do SCARA, não precisa pensar em manipulador, não precisa pensar em garra, tá? Nós precisamos pensar na estrutura do equipamento. Quando a gente fala de um projeto desse na estrutura, é bem interessante o nível de elementos, pontos a serem discutidos. Então, é uma coisa que vocês podem ter alguma dúvida, e aí eu deixo o canal aberto sempre para a gente comunicar, conversar, perguntar, né, discutir ideias, mas também é um momento onde vocês, como alunos, a partir de uma demanda, possam fazer uma pesquisa de mercado e ver lá o que tem no dia a dia que pode agregar ao nosso objeto, ao nosso equipamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui um primeiro braço,
onde eu preciso fazer uma manipulação. Essa manipulação, eu tenho um eixo. Essa primeira articulação, eu teria que ter ali um mancal, um rolamentozinho aonde ele vai ser encaixado, né? Como eu vou transmitir o movimento para ele? Eu posso ter o motor ligado diretamente ao eixo dele, por exemplo, ou eu vou fazer aqui uma polia que vai ter uma polia maior, uma polia menor, transmitindo o movimento, uma correia sincronizada entre eles. Então, essa flexibilidade, essa forma de montagem é justamente o que a gente espera da criatividade de vocês. Existe um certo, jeito errado? Não. Pode haver alguns mais eficientes do que outros, né? Pode ter que um tipo de manipulador seja mais eficiente do que outro. Mas o importante nosso aqui é a funcionalidade. Um ponto interessante, se vocês derem uma pesquisada, que é uma coisa que eu comento muito para os alunos, se você for pesquisar sobre isso, veja formas construtivas, tipos de acionamento, como o pessoal trabalha esse elemento. Se eu for trabalhar ali com uma variação, né, de polias, com uma polia maior, uma polia menor, uma correia sincronizada, eu posso trabalhar no motor de passo. Mas o motor de passo, com a variação da velocidade, com os diâmetros das polias, eu consigo fazer o controle de posicionamento. Legal, bacana. Então eu vou ter que trabalhar um encoder junto ali, talvez para eu fazer o monitoramento. Posso trabalhar no servo. Se eu trabalhar no servo, provavelmente ele vai ter que estar alinhado ao eixo, né? Porque o grau de liberdade dele vai limitar também os graus de liberdade do nosso braço. E assim por diante. Então você vai montando ele de uma forma que trabalhe. Quando você vem aqui para a extremidade, existem diversas aplicações de atuadores lineares, né? Atuadores elétricos. Não necessariamente são atuador pneumático. A gente tem atuadores elétricos aí para trabalhar nessa extremidade, de uma forma muito interessante. Então vai ser uma integração de elementos a fim de realizar essa atividade, tá? Só um instante aqui. Pessoal, qualquer dúvida pode ir perguntando. Eu coloquei na sequência um cronograma de projeto e as entregas, né? Então, aqui a gente vai falar qual que é a etapa, o objetivo, a pontuação da etapa e a data de entrega. Nós estamos realizando aqui agora reunião de abertura de projeto, né? Termo de abertura de projeto, muitos chamam de TAP, apresentação do projeto, explanação das etapas, discussão acerca de dúvidas. Não tem pontuação e é justamente agora, dia 14, sábado de manhã. Na sequência, nós vamos continuar a nossa reunião, discussão entre as equipes e o professor, sobre o andamento do projeto, levantamento de especificações, determinação das premissas de projeto. Então, nós vamos conversar aqui para pensar em características, igual eu estou falando para vocês. Uma coisa muito interessante, sempre quando a gente parte do início de um projeto, nós precisamos de ideias. Essas ideias são aquelas características iniciais. Eu posso ter 2, 3 ideias. É igual a aula que a gente apresentou, vou até abrir aqui, a questão da organização do projeto, né? Da forma que você pensa e desenvolve o seu projeto por meio da ferramenta do SolidWorks. Um instantinho aqui. Alguma dúvida, pessoal, inicialmente? Não, professor, tranquilo. Legal. Só um instantinho aqui que eu estou abrindo aqui, ó. Tinha salvo aqui para deixar para vocês, mas vai chegar aqui, só um minuto. Projeto Scoreboard, não. Deixa eu abrir pelo próprio manual da SolidWorks mesmo, aquele documento ele é do SolidWorks.
Só um minuto. Era para estar aqui. Ah, pronto, só um minuto. Vou procurar por aqui mesmo, que vai ser mais fácil para mim. Pessoal, vamos entender aqui de outra forma, então. Estou achando que a proposta que eu queria mostrar para vocês, só o roteiro. É aquele roteirinho que a gente tinha, a gente falava sobre as ideias, existem várias possibilidades, então se a gente entrar aqui dentro de uma linha aqui de análise, né, como a gente tinha feito aqui, o SCARA, vou logo começar assim, de forma bem direta. Vocês vão ver que existem alguns modelos de linha já meio padronizados, existem outros com características bem específicas, tá? Quando você pega algumas com umas geometrias um pouco diferentes, vocês vão ver que estão associadas à resistência, a formas de montagem, aplicação, região de alcance, né? Ó. Então, tem vários modelos dentro da indústria, dentro do sistema que você pode pensar, falar alguns graus de liberdade, algumas características. Existem também diversos projetinhos aí que já foram desenvolvidos associados a ele. Tem um que eu achei até interessante, que eu estava olhando, a parte da movimentação, né, da linear, ele é feito na base, ele não é feito lá na ponta. Então aqui na base tem as guias, tem um fuso que faz esse trabalho, e aí tem o manipulador. E ele tem um giro aqui embaixo também, ó. Então, o primeiro grau de liberdade está aqui no giro, essa altura, e aqui tem o tipo de atuação. Então, tem várias formas construtivas aí, ó, com os motores de passo, estilo scorebot lá que a gente fez, né, ó, que os motores ficam na base e transmitem por meio de correias aí para as movimentações. É bem interessante, tem várias aplicações, ideias, e é sempre válido nós buscarmos essas ideias, pensarmos, analisarmos qual seria a melhor opção para a nossa aplicação. Então, é justamente que a gente vai fazer essa discussão aqui, e aí gerar uma ideia de qual seria a característica do meu robô. Fazendo essa característica pode não ser a característica final. Durante o desenvolvimento do projeto eu faço alguma alteração? Isso é válido, com certeza. Isso porque você está realizando os testes. Então agora nós temos várias ideias, e aí nós vamos refinando as ideias em funções do quê? De testes, de montagem, de encaixe, de ações, né? Vantagens, desvantagens. Então hoje vai ser acerca dessa discussão de desenvolvimento, apresentação do projeto, né? Apresentação e especificação do projeto. Próximo sábado, vocês precisam fazer a primeira entrega. Apresentação descritivo funcional do equipamento. É um texto, pode conter fotos ou não, tá? Contemplando os parâmetros de funcionamento do mesmo. Então, vocês vão falar lá qual vai ser o tipo de acionamento, né, as características do equipamento, princípio de funcionamento, as capacidades, limitações, velocidades, aqui são exemplos, tá? Acionamentos, controle, material de composição,
sistema de segurança, se ele vai ter alguma forma ali, né, de limitação, e o cronograma de desenvolvimento, o grafo Gantt, tá? Para quem não conhece, é um tipo de gráfico muito utilizado dentro do gerenciamento de projetos, vou já explicar para vocês. Então, próximo sábado, o que a gente precisava apresentar? O escopo do projeto. O que é o escopo? A gente vai fazer lá uma listazinha, pode ter, geralmente a gente tem um descritivo inicial, aonde eu não gosto de trazer modelo para não limitar vocês, eu acho interessante os alunos pesquisarem, criarem cada um o seu, e aí vai surgindo novas ideias, muito interessantes. Mas o escopo nada mais é do que você fazer uma breve apresentação da ideia, né? Qual que é a aplicação, qual que é o modelo, o porquê, uma justificativa, igual você vai fazer no seu TCC, mais ou menos. E aí você vai colocar embaixo os tópicos dizendo, não é um referencial teórico, é só os tópicos, só os pontos, quais são referentes ao nosso projeto. Então, por exemplo, 3 tópicos nós já temos aqui, que é o alcance máximo, 600, então 300 para cada lado, a altura, né, de atuação, campo de atuação de altura 250 milímetros, e a capacidade de carga. E aí você vai colocar outros tópicos, como a gente descreve aqui. Então, o meu, por exemplo, acionamento vai ser por servomotor. O servo já deve fazer o controle lá de posicionamento. Não, o meu, então, vai ser por motor de passo e monitoramento por encoder. Legal. Transmissão por correias sincronizadas, estrutura de tal modelo. E aí você vai colocando os descritivos do seu sistema, né? São os pontos, as premissas de aonde ele irá chegar. Também no próximo sábado vai começar uma primeira parte de esboço e de desenho. Até eu montei um mais ou menos aqui para mostrar para vocês, de forma bem grosseira. O desenho desses componentes, desenho de partes componentes do equipamento via SolidWorks ou a mão livre. Até mesmo se você tiver lá algum esboço, alguma geometria que você ainda não desenhou, mas já tem lá uma ideia da transmissão, é válido também você ter esse arquivo ainda em papel, né? Um esboço ali para você mapear as ideias. A apresentação do esboço e montagem, contemplando todas as partes componentes. Logicamente, quando a gente desenha as partes, a gente já começa a montar, né? Não é a montagem definitiva, mas a montagem ela já começa a limitar ali nossos componentes, né? Igual a gente fez a aula passada lá do Scorebot, a gente ia determinando o nosso eixo em função da montagem. Não tinha como desenhar o eixo e lá e depois querer encaixar tudo. Uma medida é consequência da outra. Montagem de todas as partes componentes e lista dos componentes que serão de aquisição. Então, você vai começar a listar ali, né? Ó, eu tenho um motor. Essa listagem, pessoal, ela pode estar dentro aqui da descrição do funcionamento, né, do escopo do projeto. Então, eu vou usar um motor tal, vai ter algumas fixações, tais componentes elétricos, aqui como exemplo, lista de componentes que serão desenvolvidos. E também a listazinha do que você está desenvolvendo. Então, eu vou ter uma base, eu vou ter uma polia que eu estou desenvolvendo, eu vou ter um eixo, né, o segundo braço, terceiro braço e assim por diante, tá? Posteriormente, dia 28, qual que é a entrega? Simulação, montagem e simulação de desenvolvimento, de movimento. Montagem do equipamento via SolidWorks, simulando o funcionamento de movimento do mesmo. A apresentação de um vídeo demonstrando o funcionamento das partes móveis do equipamento. Então, nós vamos fazer aquele estudo do movimento, já colocando ele para trabalhar. E aí, nós vamos escolher alguma parte do equipamento, onde receba ali um esforço um pouco mais elevado. Eu posso fazer na base, no primeiro braço, posso fazer em 2 partes, sem problemas. E aí, seleção dos componentes estruturais e aplicação e simulação de esforço, conforme a aplicação real no dia a dia. Então, a gente vai gerar o relatório aí. O que é? É a gente pegar ali, por exemplo, a base. A base a gente sabe onde ela está fixa, sabe qual é o tipo de esforço que ela vai receber em função do braço, e a gente faz a análise de esforço, para a gente observar ali qual que é o ponto crítico, onde eu poderia melhorar, onde eu poderia editar, alguma geometria que eu precisa mudar. Ok? No dia 5, a gente vai estar encerrando aí, são 3 semanas, tá? Renderização e prototipagem virtual, desculpa, montagem do equipamento via SolidWorks, são as características finais. Então aí você já vai colocar aplicação de material, renderização ali, né,
colocar os parafusos de montagem, os elementos de máquina, colocar o motorzinho no local. Você já vai fazendo a montagem de forma a validar o seu projeto. E aí, nesse mesmo dia, a gente já faz a apresentação final do projeto, considerações gerais e fechamento da disciplina. Tranquilo? Então, tecnicamente, pessoal, estamos caminhando aí já para o final da nossa disciplina, né? Então, vamos vencer aí essa semana mais 3, depois Natal e Ano Novo. Tranquilo? Alguma dúvida sobre esta parte que a gente discutiu agora? Sobre roteiros, objetivos? Não, acho que quando começar a fazer, né, você vai ficar mais. Essa é a grande jogada, né? Tipo, as dúvidas vão surgir conforme forem desenvolvendo. Não, fiquem tranquilos, nós estamos para dar apoio, tá? Não é uma coisa que eu quero largar a mão de vocês para vocês sofrerem para desenvolver. A ideia é trabalhar em conjunto mesmo. Então pensem nas ideias. É justamente isso aqui, que é essa parte que a gente quer comentar com vocês. Pensem nas ideias, pensem nas possibilidades, o que seria mais fácil de montar ou não, pela própria imagem aqui que a gente abriu. Não, vou pensar nesse modelo aqui comum que eu mais vejo industrialmente. Tranquilo, mas pense ali onde eu vou colocar meu motor 1, onde eu vou colocar meu motor 2, né, para a movimentação, como eu vou fazer aqui o apoio desse braço para ele ficar giratório, né? Tem alguns modelos que eu tenho uma base maior em cima e embaixo, do outro lado também em cima e embaixo. Já pensem nessa possibilidade. Pode ser que seja mais fácil para o desenvolvimento ou não, né? Tem alguns modelos, um lado é em cima e embaixo, o outro é só em cima. Não tem problema. Então você vai pensando na forma estrutural. Se você pegar aqui, eu vou voltar nesse exemplo aqui da Yamaha, pegar esse lateral aqui, ó. Você vê muitas vezes aí que parece que o motor está alinhado com o eixo, né? Que você não tem nenhuma peça saindo de posição. É como se o motor estivesse alinhado. Tem alguns outros, ó, que você pode pegar aqui. Vamos ver se esse aqui é maior. Você vê que o motor está deslocado em relação ao eixo. Então ele utiliza esse espaço que a gente tem aqui para trazer algum material para essa região. Então pesquisem, olhem, observem, ó, para justamente você já ter ali algumas caracterizações em função de aplicação, em funcionalidade, que você acha mais fácil o desenvolvimento, tá? Professor, essa movimentação linear aqui na extremidade talvez seja mais complexa para mim. Eu vou trabalhar ela aqui, ó, na base. Não tem problema. Vocês são os engenheiros, a criatividade é de vocês, entendeu? Tem várias geometrias e modelos. Então é muito bacana pesquisar, validar, buscar, né? Deixa eu só abrir aqui o que eu tinha colocado. Eu fiz aqui, na verdade, isso aqui foi um projeto de um aluno, mas isso aqui foi a primeira apresentação dele. Apenas para conhecimento de vocês. Logicamente, aqui ele fez de uma forma mais grosseira, aonde vou fazer por meio de montagem aqui mesmo. Vamos abrir as peças. Foi só uma apresentação aí para a gente entender graus de liberdade, estudo do movimento. Foi uma aula que a gente fez daquela de estudo do movimento, onde a gente desenhou um SCARA. E aí nós usamos ele como um modelo lá para simulação. Então foi feita uma base. Pessoal, ele é bem simples, tá? O braço, a cabeça dele, tá abrindo aí, ó. E o atuador. Então, aqui tecnicamente foram 4 elementos apenas para estudo do movimento e a gente ver ali como que ele ficaria em função da ação, né? Então vamos lá, ó. Vou abrir uma nova montagem aqui. Logicamente, aqui ele não faz nenhuma menção à parte interna, à parte de transmissão, é uma coisa que a gente vai pensar com mais calma. Então, atuador não base, né? Ó, vamos começar pela base aqui. Seria componente, o braço. Vou colocar tudo aqui já, cabeça. E o atuador.
Isso aqui a gente desenvolveu para aquela nossa aula de estudo do movimento, né? Onde a gente fazia já os graus de liberdade. Eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, posicionar. A nossa base é a fixa, né? Foi o primeiro elemento que a gente inseriu, ela está estática. Os demais, eles estão soltos aqui, né? Flutuando na apresentação. Então, a gente sabe, por exemplo, ó, que essa parte cilíndrica pega nessa. Aqui foi até uma coisa que eu comentei muito com eles quando eles fizeram esses esbarros, essas limitações que eles usaram. Aqui é a primeira. Segunda. Logicamente, isso aqui é ilustrativo, viu, pessoal? Fiquem tranquilos. Ó, na época eles pensaram uma altura, depois colocaram um fillet aqui, ó. Esse fillet já compensou aqui. Aqui uma coisa interessante. Eu vou fazer algumas restrições aqui, só para a gente ter... Vou colocar de cima aqui para a gente olhar. Só para a gente ter uma noção lá de funcionamento dele, que era justamente essa ideia, né? Tipo, ver quais eram os graus de liberdade em função da aplicação. Então, eu vou colocar ele aqui reto. Eu vou colocar umas restrições aqui, mas nós vamos tirar ela. Vou falar que essa linha, posicionamentos, e esse aqui estão alinhados, ok? Vou falar que essa base, essa lateral também está alinhada. E vou falar que essa linha e esse aqui, ó, estão coincidentes. Ok. Vou excluir esses últimos 3 posicionamentos que a gente fez. Tá, ó, tanto esse quanto este e este, eu vou deletá-los, porque eu não quero prender a peça. Vou só medir aqui uma coisa, ó, medidas deste ponto a este, só essa distância aqui, ó, em azul ou verde aqui, ó, 224, 200 milímetros, vamos colocar que ele tem aqui, tranquilo. Vou colocar aqui numa vista lateral. Vamos aqui para o estudo do movimento. O meu abriu menorzinho aqui porque eu estava mexendo nele. Então, quando a gente vai fazer o estudo do movimento, vai ser uma animação, tá? Vou colocar aqui um primeiro motor. Vamos colocar ele aqui nesse elemento, ó. Então ele vai girar para a frente aqui da gente. Não é velocidade. Ele vai trabalhar uma distância de 90 graus. Legal, vamos trabalhar 90 graus para esse lado? E aí 0 a 5 segundos, tranquilo. Calcula, vou dar um ok aqui. Vou otimizar o meu tempo até 10. Esse motor primeiro aqui, eu vou interromper ele aqui em 5, né? Ó. Então vou pegar aqui, ó, desativar. Vamos colocar outro motor. Agora, nesse giro aqui, ó, porque nesse aqui eu não posso colocar porque ele não gira, né? Por causa da base. Vai ser nesse. Vou colocar para esse mesmo lado, para ele vir aqui para trás. Legal. Uma oscilação na distância, desculpa, 90 graus de 10 segundos, não. Vou colocar 5 segundos, começando no tempo 5. Ok. Vou trazer só ele aqui pro início dele aqui no 5 e ele interrompe aqui. Legal. Vamos testar só esse movimento aqui, vamos mandar calcular, só para a gente ver. Ó, ele vem todo aqui. E aí depois está vindo a extremidade. Como é que a gente vai colocar outra imagem para ver melhor, tá? Beleza. Fizemos isso. Vamos voltar nossa barra aqui para o 0. Vamos colocar agora um motor linear. Nesse aqui, ó. Só que uma distância 200, né? Que ele faz 200. Na verdade, não vou colocar distância, eu vou colocar uma oscilação. Ele vai fazer 200 milímetros por segundo, só se ele por 5 Hz. Não. Não, aqui ele vai trabalhar com frequência, é um pouco mais complicado.
Distância mesmo, 200 milímetros. Ele vai começar em 10, vai fazer ela em... Eu vou colocar 2,5 segundos aqui. Vou dar um OK. Vocês vão entender já já. Eu vou até 5 aqui, ó, até 15, que nós vamos colocar ele voltando. Então, quando for 12,5 aqui, ó, ele vai interromper. Ele vai começar aqui, esse, ó, tá? Vou colocar outro motor. Nesse aqui, ó, linear. Eu não lembro se... Ah, coloquei motor linear. Só que agora eu vou inverter a direção. Mesma característica, só de contrário, né? 200. Ele vai começar aqui em 12,5 e vai durar 2,5. Aqui. Opa, um pouquinho mais pra frente aqui. Não, foi mal. Deixar no 0 aqui. E aqui desativar. Vamos calcular aqui, vamos ver o que ele faz. Então ele fez o primeiro giro. Fez o segundo giro. Vai descer o atuador ali, ó, como se fosse pegar alguma coisa, aí ele volta. Ó, legal, né? Vamos voltar ele para a posição. E aí, para a gente voltar ele, a gente pode voltar todo mundo junto. Vamos voltar ele em paralelo, só para a gente ver os dois braços. Olha que interessante. Eu vou pegar, vou movimentar só para a gente visualizar ele aqui. Vou voltar aqui para o 0. Tá? Que é mais fácil de movimentar. Nós vamos colocar um motor rotativo agora. Tanto aqui. Só que eu vou inverter a direção. Uma distância, 90 graus, começando em 15, durando 5 segundos. Ok. Já a gente edita ele aqui, ó. E vamos colocar também outro motor aqui, ó. Também na outra direção. Eu vou colocar no mesmo tempo, para eles voltarem os dois juntos. 15 segundos, durando 5 segundos. Então vamos aumentar aqui para 20. Nosso tempo de processo vai ser de 20 segundos. Esses dois roteiros vão começar aqui, tanto esse quanto esse. Eles trabalham em paralelos mesmo. E vamos interromper eles aqui. Legal. Calcular. Então lá vem ele. Baixou, subiu. E aí os dois vão voltar na mesma condição. Aí ele volta reto ali. Legal. Vamos ver como ele fica por cima. Opa, eu acabei fazendo aqui. Tem que desativar aqui. Pronto. Vamos olhar por cima aqui, ó. Dá até um zoom menor que a gente não vai conseguir ver. Olha lá, ó. Primeiro a gente fez individual, né? Então ele fica paralelo ali, a compensação, ó. Ixi, saiu da tela. Ele tá descendo e subindo, né? O atuador. Aí ali a gente colocou para voltar os dois juntos, né? Ó. Ou seja, você consegue simular aí qualquer posicionamento dele, né? Vou deixar mais na isometria aqui. Vamos ver na isometria. Então, vamos lá, play. Foi mal. Quero colocar aqui na isometria. Aqui acho que vai caber ele. Vamos lá, play. Então, lá ele trabalhando ali. Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí a lógica aí, né?
Então, isso aqui seria a parte de estudo de movimento. Logicamente, aqui eu tenho já minhas partes componentes, eu tenho uma base, né, um braço, a gente chama de cabeça aqui, né, ó, cabeça do escara, o atuador, mas podem ter outros nomes ou formas construtivas. Quando eu for trabalhar o nosso eixo aqui, por exemplo, né? Professor, eu preciso fazer um eixo aqui para a movimentação dele. Tenho dúvidas aí de como fazer esse eixo. Vamos lá. Vou dar umas dicas para vocês, são formas que vocês podem pesquisar e desenvolver. Deixa eu salvar esse aqui, que eu não tinha salvo. Salvar aqui mesmo, depois eu organizo ele aqui. Salvar tudo, reconstruir sempre. Salvar tudo. Pronto. Por exemplo, né, se eu preciso trabalhar ali uma base, quando eu penso ela, eu sei que eu tenho que acionar promotor e sei que ela tem que ser giratória. No SolidWorks, como eu vou pensar nisso? Vamos pensar aqui de uma forma bem simples. Se eu for colocar aqui, sempre eu posso pesquisar em qualquer momento aqui no coisa, né? Apoio de eixos. Vamos ver aqui o que a gente acha. Não seria essa a nossa lógica. Vamos colocar mancais. Mancais. Em corte. Por que em corte? Que a gente pode visualizar aqui as partes de fixação do eixo, né? Logicamente ele pegou o mancal aqui como elemento de fixação já pronto. Desenho mecânico eixo. Ele pegou o eixo, que era um eixo apoiado. Vamos ver. Eixo mancal. Aqui ele fez um eixo bem apoiado. Vamos lá. Tem que sair caçando alguns exemplos aqui, ó. Que é interessante, ó. Aqui é como se fosse um cubo de roda, né? Ó. A gente tem um eixo central, dois rolamentos, ó, distantes, e uma base maior aqui, ó. Ponto de graxa. Aqui são só os tipos de rolamento, não é esse nosso intuito. Vou voltar aqui. Aqui outra ponta de eixo, se observar, sempre vai ter dois rolamentos, ó, tem um aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos fazer um apoio embaixo, somente embaixo do nosso eixo. Eu poderia ter dos dois lados? Poderia. Vou pensar numa peça aqui. Esboço, eu costumo colocar na isometria, né, ó, para início do projeto. Vou pegar ele aqui, tanto no plano direito mesmo. Então, o nosso braço, inicialmente, ele vai ter qual característica? Vamos falar que nosso eixo ele é vazado? Não. Eu posso comprar um motor de passo com o eixo vazado, né? Mas pode ser mais complexo. Vamos pensar ele aqui sem ser vazado. Então, eu vou ter um eixo aonde eu vou ter uma região que eu vou prender meu primeiro rolamento. Meu segundo rolamento. E aqui pode ser a minha base. Vocês vão entender já já o que eu estou desenhando aí, fiquem tranquilos. Acabei começando só no ponto errado aqui. Opa. Só referenciando outro ponto aqui. Beleza. Pessoal, lá passada a gente baixou uns motores, né? Vamos usar eles aqui. Foi justamente o do NEMA, né? Com as práticas. Foi. Produto assistido. Tá aqui mesmo, scoreboard.
primeiro deles que nós usamos aqui, ó. Vou pegar esse Lema 17 aqui, ó. Nós temos ele aqui. Se bem que ele era o mais... Esse aqui tem até o chanfrozinho aqui, mas tudo bem. Não salvar, eu quero só esse. Se eu avaliar aqui, ó, avaliar medidas. O diâmetro desse eixo é de 5 milímetros e o comprimento dele aqui é de 21,87. Eixo de 5, tranquilo. Vou voltar aqui para minha peça. Eu vou fazer aqui umas alterações. Recursos, linhas. Esboço, né? Linha. Só falando que essa linha e esse ponto são coincidentes, né? Ó. Aí nós temos aqui uma altura lá de 21, eu vou colocar 15 aqui. Lá o diâmetro é de 5, eu vou colocar 2,5 aqui, tá? Deste ponto para este, vai ser meu primeiro eixo, vou colocar 10. Vamos colocar aqui um rolamento de 12. Não, aqui vai ser 10, nosso primeiro rolamento é 10, aqui vai ser um espaço, eu vou deixar 12. Essa alturazinha aqui, vocês vão entender já já, vai ser 5. Não sei a altura do rolamento, então essa altura aqui, por enquanto, eu vou deixar 15, tá? Depois a gente conserta ela. Aqui vamos colocar um rolamento de 15 milímetros. Aqui também, a gente colocou uma diferença, né, ó, de 10 para 12, ficou 12,7 é 12, 2 milímetros, aqui eu também vou colocar para 2 a diferença. 15, vamos colocar aqui 17, né? Essa altura aqui também eu não sei ainda, eu vou colocar 15 também, depois a gente vai consertar. Isso aqui eu também vou colocar 15 só para manter. Vocês vão entender, pessoal, fiquem tranquilos. Recurso, ressalto revolucionado, esse aqui vai ser nosso eixo, ó. Então eu vou girar ele aqui. Legal. Nesse nosso eixo, a gente vai ter aqui, ó, uma região para apoio de rolamento e outro, tá? Então, nós temos um rolamento de 10 e um rolamento de 15. Se eu tiver dúvidas, ó, de dimensão, opa, só um minuto. Medidas, diâmetro de 20, diâmetro de 30. Vamos pegar aquele nosso manualzinho de rolamentos. Rolamento NSK. NSK, por exemplo. Ele vai abrir aqui NSK PDF. Tá aqui, ó. Ele abre justamente aquele nosso roteiro, aquele nosso livro lá, né? Vamos ver se ele abre aqui. Legal. Pessoal, pela característica de aplicação dele, o ideal seria um rolamento de rolo, mas pode ser um rolamento de esfera mesmo, não tem problema, tá? Então nós vamos dar para rolamentos de esfera. Opa, passou aqui. Rolamentos de esfera, ó, né? Legal. Nosso primeiro eixo, ele tem 20. Temos aqui uns eixos de 20. Vamos aumentar só o nosso zoom aqui. Ó, eixo de 20. Nós temos alguns aqui, vamos ver quais estão disponíveis lá. Todos eles são interessantes aqui, ó. Então vamos ver se esse 6804, 6904, esse 16004 eu sei que tá, que eu já usei ele. Vamos olhar aqui, ó, toolbox. Mas aqui nós estamos no desenho. Vamos salvar esse aqui. Peça 1, vamos colocar aqui eixo 1. Criar uma nova pastinha aqui só para a gente não... Cara, eixo 1. Opa. Eixo 1, salvar. Vamos fazer a nossa montagem aqui. Nova montagem. Que é interessante, quando a gente for fazer a montagem, eu vou começar inserindo o eixo, mas o eixo ele não pode ficar fixo.
inserir logo o motor, então. O motor que vai ficar fixo aqui. Mas o motor ele vem numa posição que a gente não deseja. Vamos inserir o eixo. Depois a gente destrava ele. Tá aqui nosso eixo. Tá? Vamos inserir nosso primeiro rolamento. Então, toolbox, ativar ele. Quando for rolamentos, lá na norma DIN, né? Rolamentos de esfera. Está só carregando aqui. Então, a gente vai lá na norma DIN, ó, alemã. Rolamentos de esfera. Rolamento de contato radial, né? Ó, esse aqui. Vou trazer ele para cá. E aí o código que a gente viu lá está aqui. Vamos ver se tem esse o menorzinho aqui. Um instante. 6804, ó, que é o menor. Vamos ver se tem ele. 6804. Ó, 16004 aqui, ó. Ele não pega o 68004. Vamos ver qual era o próximo. Ó, ele tem esse outro aqui, mas ele é maior, ó, 40 por 12, 60004, 6004. Eles são iguais, esse aqui já é mais alto, ó. A altura desse é 8, a altura desse é 12. Vou pegar esse aqui, ó, 16004 mesmo. Ó, 16004, ele já tá até aqui, ó. Ok. Não quero outro. Tá ali ele. Posicionamentos. A gente sabe que esse diâmetro dele diâmetro de 20. E aqui nós temos um diâmetro de 20. Dimensionamento. Posicionamento. Vamos colocar esse rolamento aqui. Sabemos que esse esbarro vai tocar aqui, ó. Legal. Alguns pontos interessantes que nós podemos começar a alterar nosso eixo já aqui é justamente isso, ó. Avaliar medidas. A altura do nosso rolamento aqui, se eu não me engano, é de 7. Ó, 8 milímetros, ó. Legal. Então, e aqui ele tem um diâmetro aqui, ó, desse esbarro de 26,6. Legal. Vou voltar lá no projeto do eixo. Vou editar ele aqui, ó. Então, essa é a nossa primeira parte, vou deixar de frente aqui, para vocês não entenderem, falem, tá? Às vezes eu vou muito rápido aqui. Ó, tá todo mundo raio aqui, tá vendo já, ó? Porque eles entenderam que a gente fez a revolução. Então, esse de 20, lá o nosso tem 8. Vamos deixar aqui com 10, vai sobrar 2 milímetros aqui embaixo. Esse aqui, ele tem um raio de 26 lá. 26 é alguma coisa, vamos colocar 13, que ele vai ficar mais próximo. A distância entre os rolamentos, a gente deixou 5 aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho maior, 20. Tá? Vamos sair aqui, vamos ver o que dá, ó. Tá aqui nosso eixo, a gente salva. Voltamos aqui na montagem. Ele vai atualizar aí, ó. Olha lá, os 2 milímetros, vamos deixar essa distância entre um e outro, vamos colocar outro rolamento aqui. Só que agora aqui nosso eixo é de 30, né? Então vamos olhar aqui no manual, ó. 22, 30. De 30, ó, 6806, ó, 1606, ó. Mesma linha que a gente pegou anterior, 16006. Vamos inserir outro rolamento aqui, ó. Toolbox, né? Norma DIN. 16006, tá aqui ele, ó. Ok. Não quero outro. Posicionamentos. Sabemos que esse furo vai pegar nesse aqui. Essa aresta aqui, não, aresta não. A face. Vai pegar nessa aqui, né, ó. Legal. Vamos ver aqui a altura dele. Avaliar. Medidas. Avaliar medida. Então, daqui para cá, quanto ele tem? 9. Legal. E quanto é esse diâmetro aqui? 37, né? 15, 17,5 aí, né? Então, vamos lá no eixo. Editar aqui, ó. Então, aqui, ele tem 9. Eu vou deixar no tamanho certo, tá? E eu vou pegar esse último aqui, ó.
Até chegou perto, né? Ele tem quanto a 37? Eu vou aqui, ó, 37 dividido por 2. 18,5 aí, ó. Antes de sair, então já temos aqui o apoio dos dois eixos, tá? Ó lá. Tem certinho ali os encaixes, ó. Legal. Ah, professor, mas qual que é o seu intuito em fazer isso? Calma, nós vamos chegar lá. A partir daí, nós temos aqui uma peça externa, né? Que a gente vai colocar como se fosse a nossa carcaça. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou avaliar medidas. O diâmetro externo desse, 55, 42. Daqui para cá a gente deixou 20, né? Ó, 20. Então, 55 e 22. 42. 55 e 42. Vamos criar uma nova peça aqui. Esboço. Colocar na isometria. Pegar aqui o mesmo plano que a gente pegou do eixo, ó, né? Olha como eu vou fazer essa peça aqui. Opa, não é isso. Deixa eu só pensar. Tá certo, é aberta. Ele vai vir da base, vai receber o primeiro rolamento, pode ter um alívio aqui, vai receber o segundo rolamento, e aqui vai abrir ela. A gente vai editando depois. O intuito aqui é a gente fazer a geometria, depois a gente faz aí o refinamento, né? Então, nós sabemos que essa distância aqui, ó, desse segundo rolamento, daqui para cá, é um raio de 55, né? 55 dividido por 2. Ali. Esse segundo aqui, ó, que vai ser nessa região, ele é 42 por 2. Pronto. Essa altura aqui, ó, entre eles a gente deixou 20, ó. Essa aqui é a altura do rolamento, vai ser 9. Esse aqui vai ser a altura do outro, 8. E entre eles aqui, ó, nós deixamos 20. Pronto. Esse externo aqui vai ser uma consequência. Eu vou colocar 5 aqui só para manter, ok? E esse aqui também. Vamos colocar aqui 25. Vocês vão entender já já o porquê. Vou deixar esse aqui aberto. Faltou só um detalhe aqui, ó. Temos esse raio. Vamos colocar essa dimensãozinha aqui, ó. 3 milímetros, que acho que o esbarro dele lá deve ser nessa faixa. A gente vai depois mexer aqui para caber o motor. Vou colocar uma linha de centro aqui, ó. Tá alinhada. Recursos, ressaltos, base de varrida. Ó, ele já interpretou ali, ok. Professor, o que é isso aqui que o senhor fez? Fique tranquilos, vocês vão entender aqui. Vou salvar aqui, ó. Vou chamar de base. Vamos voltar aqui, ó, para a nossa montagem. Vamos inserir aqui. Base. Pode parecer estranho, mas a gente vai conseguir. A gente sabe que posicionamentos. Esse diâmetro maior vai pegar nesse. Tá? E esse esbarro aqui, ó, vai pegar nesse aqui. Ok. Ficou estranho, mas vocês vão entender, ó. Vou pegar aqui agora. Vamos salvar esse aqui. Não precisa não. Vou deixar na isometria. Aplicar um corte aqui, ó, só para poder visualizar ele, ó. Não é esse. Ó, no centro aqui. Ok. Então, olha o que a gente montou aqui, ó. Uma base, aonde, ó, ela encaixou aqui o primeiro rolamento. Tem um espaço, ó, encaixou o segundo, ó. Tá vendo? A gente conseguiu fazer a montagem. Pessoal, o ideal aqui era a gente colocar tipo um anel elástico aqui, um anel de retenção aqui, ó, para fazer o travamento, tá? Mas isso aí é detalhes que a gente vai aprendendo depois com calma. Vamos inserir o motor aqui para a gente ver como fica e a gente vai aliviando espaço. Inserir componente, motor, ele é um pouquinho maior, posicionamentos, então a gente sabe que o nosso motor aqui, ó,
esse furo e esse aqui vão estar alinhados, não nessa direção, na outra, ó. Ok. Vamos encostar ele lá. Vamos falar que essa parte de cima aqui dele, ó, vai encostar lá no nosso fundo, nosso eixo lá embaixo, ó. Tá vendo a fase? O fundo dele lá embaixo, ó. Vai chegar aí na tela para vocês, ó. Lá o fundo dele, lá embaixo. Ok. Ah, professor, mas ele está maior que a base. Não tem problema, a gente vai editar esse aqui ainda. Vou colocar aqui na isometria e vou fazer uma coisa interessante. Nós temos aqui, ó, os planos de trabalho, né? Ó. Plano direito, plano frontal, plano superior. Eu vou pegar a lateral, eu vou pegar aqui o plano direito, estou no posicionamentos, e a face aqui do motor, eu vou falar que eles são paralelos, tá? Só para o motor ficar alinhado aí na posição. Pessoal, uma coisa interessante, que é uma das ferramentas fenomenais desse software, quando você chegar nesse ponto que a gente está desenvolvendo aqui essa peça, veja que algumas medidas dela vão estar em associação à montagem, né? Então eu posso vir aqui, ó, na minha base aqui, ó, da montagem, botão direito, editar. Salvar e continuar. Eu vou pedir para salvar aqui. Dentro do SCARA, montagem. Ok. Então, dentro dessa montagem, ó, a gente está editando ela aqui. Eu vou entrar no esboço dela aqui, ó. E aí é interessante fazer isso. Opa, não é nessa vista, é nessa aqui, ó. Que aqui a gente tem as medidas da nossa peça. Pode parecer um pouquinho confuso para vocês, ó, vai ter algumas medidas aqui, ó, tá? Mas é interessante você olhar por aqui, porque você está em contato com as outras peças da montagem, né? Então nós estamos mexendo aqui fora. Tá vendo que aqui fora o motor ele é maior que esse eixo? Então aqui nossa peça, na verdade, é o que a gente vai ter que fazer. Uma linha, vou colocar uma linha aqui, ó. Vou aparar esse e esse. Sim. Vou ter que colocar algumas dimensões novas, né? Então essa dimensão aqui, ó. Vou colocar ela com 5, tá? Esse aqui, vou colocar como 5 também. E a altura aqui, ó, ele pediu uma altura aqui. 20, deu certo aí. Esse 20 vai ser suficiente para a gente fazer a base aqui? Vai. Legal. Dessa forma, talvez ele ainda esteja um pouco pequeno para o tamanho do equipamento. Mas, vamos colocar uma altura aqui, ó. Se eu aumentar aqui para 50, vamos ver se aqui ele atualiza. Só uma dúvida aqui, acho que dá certo isso. Ele atualiza certo, ó, para baixo. Eu saí aqui do esboço, então aqui, ó, ainda ficou pegando ali. Se eu tiver dúvidas, avaliar, detecção de interferência, calcular. Não tem interferência não, o motor tá livre aqui, viu, pessoal, ó. Tem um espaçozinho aqui, deu certinho, ó. Legal, ó. Legal. Para vocês entenderem como ela está, vou colocar na isometria, vamos aplicar um corte aqui, ó. Então, olha aí, ó. Temos aqui nossa base, ó, o motor dentro, né? Precisamos ter acesso a esse motor, precisamos fixar esse motor aqui, nós vamos fixar ele, não tem problema. Como que eu faria a fixação desse motor? Nós vamos fazer uma base aqui dentro para poder parafusar ele aí, tá? Vamos cortar aqui. Vamos voltar aqui, ó, para o desenho da base. Vocês vão ver que ela atualizou aqui, né, ó, em função do nosso projeto lá. Pessoal, vou editar só mais um detalhe aqui. Nós deixamos aqui uma medida muito próxima ali. Não tem problema, acho que, de espaço aqui onde a gente está agora. Então, esse diâmetro aqui, ó, 5,5, eu posso remover esse. Vamos falar que esse aqui vai ser 10. E esse aqui vai ser 5. Só para dar um espaço maior ali no motor. Tá? Vou sair aqui.
Ele ficou um pouquinho maior. Vou voltar na montagem, vou pegar só uma medida aqui que eu fiquei na dúvida. Tá na isometria. Vou vir aqui, ó, no corte novamente. Qual que é a altura que o motor tá? Ó, avaliar medida. Dessa base até a base do motor aqui, ó. Seria esse Y nosso aqui. Esse aqui, ó, 44,12. Está quebrado porque o motor tem medidas quebradas. A gente pode corrigir isso. 44,12. Vou abrir o motor aqui também, só para ver isso aqui, ó. Avaliar medidas. Qual a distância entre os furos? 30,99. A gente já pega já esse aqui, então. Vou voltar aqui nesse nosso modelo. Vou pegar aqui nele, para facilitar. Os dois rolamentos estão entrando por cima, né? Mas eu não vou ter acesso para a montagem aqui embaixo. Interessante. Ficou ruim, então, dessa forma, né? Para ter o acesso ao motor. Vamos fazer de uma forma diferente, então. Nesse esboço aqui, ó. Até aqui, ele ficou bacana. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar uma linha aqui, ó. Daqui para cá. E vou aparar isso aqui, ó. Não quero isso, não quero isso, não quero isso. Aqui, eu posso até excluir ela depois. E vou falar que esse ponto e esse são coincidentes, ó. Dimensão daqui para cá continua sendo 50 lá, ó. Não tem problema. O que a gente fez aqui agora, pessoal? Deixamos só a parte de cima aqui da montagem, ó. Nós vamos fazer uma base diferente aqui para a fixação desse motor. Então, agora nós vamos aqui no nosso motor. Avaliar. Medidas, né, ó. Qual a largura dele aqui? Não importa muito não, 33,49. O que importa é esse aqui, ó. 30,99. E esse diâmetro aqui de 22. Vamos pegar uma peça nova aqui. Estou tentando achar uma solução bacana aí, prática. Alguém tem alguma sugestão de colocação aí? Eu ia fazer uma base aqui, mas ia ficar muito ruim o acesso. A não ser que... Então vai ser nessa linha mesmo, ó. Vamos lá. Vou voltar nesse esboço. Pessoal, o projeto é assim mesmo, né? Toda hora a gente está editando ali algumas configurações. Ele desceu 5 aqui. Esses aqui estão alinhados, né? Não, estão não. Vou fazer uma linha aqui, ó. Ixi, não é isso. Só um instante. Essa linha aqui eu deleto. Deixar uma base bem maior aqui. E vou aproveitar aqui dentro. Já vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão entender já já o que seria. Aparar entidades. Dimensão. Ó. Daqui para cá é o 50. Ok. O motor, ele tinha 44. Acho que 19. Nós vamos olhar lá. Vou colocar aqui uma espessura menorzinha. De 2, de 3. Vai ficar até inviável isso aqui. A gente vai melhorar. Daqui para cá, ele tinha 22 de diâmetro, né? Vamos colocar 25 dividido por 2, para ficar livre aquele parte do eixo. Essa nossa altura aqui está com 55, ok. Esse diâmetro a mais aqui a gente não colocou, vamos colocar 20 aqui. Vamos colocar 5 aqui. Vamos ver como fica aqui, ó.
ficou meio estranho, né? Ó, mas vocês vão entender lá na montagem. Ó, ficou um apoio já para o motor ali, né? Ó. Não seria legal porque esse espaço aqui ficou muito pequeno. Mas podemos corrigir de seguinte forma. Ó. Vamos... E também a gente está sem acesso aqui, né? Ó. A gente não teria acesso a essa região para colocar o parafuso. O parafuso ele vem aqui por cima. E aí esses rolamentos aqui, eles estão muito grandes. Mas a gente pode montar, depois vir parafusar essa base aqui, né? Mas eu não tenho acesso ao eixo. E aí, como seria uma solução aqui? Vamos cortar esse aqui. Ou fazer ele quadrado. Se a gente fizer ele quadrado, umas laterais podem ser abertas. O eixo eu precisaria vencer ele mais um tempo. A não ser que o nosso eixo não seja preso por ali. Como assim? Avaliar medidas. Vamos deixar de frente. Quer ver, ó? Sim. Deleto. Falo que esses são coincidentes. Nossa peça está correta aí, né? Vamos pegar aqui no eixo, ó, nesse coisa, nós vamos fazer um suporte para ele aqui. Avaliar medidas. Desse lado para esse era os 42,16. Ok. Vamos começar uma nova peça aqui. Nova peça. Vou colocar aqui na isometria, né? Ó. Esboço. Pegar aqui o plano frontal. Nossa peça, pessoal, ela vai ser quadrada agora, mais ou menos nessa geometria aqui, ó. Coloco primeiro a geometria, depois eu me preocupo com as dimensões. Esse aqui, ele é horizontal. Esse estão coincidentes. Esse centro também coincidente. A distância lá do motor era 44, vamos colocar aqui 46, vai dar espaço. Aqui pode ser pouquinho, 5 milímetros. Vamos colocar aqui 6 milímetros, mas vamos colocar uma fixação aqui. 6. A altura dele é 42, né? Aqui, não, essa era 42,19. Mas vamos colocar aqui 50. Dimensão aqui de cima, ó, daqui para cá vai ser 5. E nós temos um corte aqui, eu vou fazer depois. Faltou esse posicionamento. Dimensão. O que eu vou fazer aqui, ó, eu não sei qual é, eu vou colocar ele no centro. Então eu vou falar só uma equaçãozinha, ó, igual a esse, dividido por 2. Pronto. Resolvido. Recursos, quanto ficou 46 aqui? Ressalto extrudado. Aí eu vou colocar no plano médio, justamente para a gente colocar os 46 aqui, ó. E ele vai fazer 46 para cada lado, ok? Não se assustem. Aqui em cima, fiz besteira aqui, só um instante. Esboço aqui na parte de cima, ó, dele. Vou deixar de frente para a gente. Vou fazer aquele furo, né, para o alívio lá do motor. Eu já deixei no centro. Era 22, né? 25, acho que deu certo. Recursos, corte. Vocês estão me visualizando aí, pessoal? Tranquilo?